Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem nas suas casas, espero que vocês estejam cumprindo essa quarentena com alegria e disposição no coração. Vamos gravar nosso EBD de uma forma diferente, mas antes de qualquer coisa, vamos orar e pedir a Deus a direção dele para que nós possamos seguir com a nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque estamos aqui e neste momento, ó Pai, estamos nos preparando, ó Deus, para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa cuidar de nós, que o Senhor possa abrir os nossos corações e nossas mentes, para que tudo ocorra para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada um neste momento e nos livra do mal, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, conforme foi proposto pela Superintendência da Escola Dominical, nós vamos dar seguimento às nossas aulas da revista. Então, na semana passada tivemos uma aula diferente, com um tema um pouquinho diferente, e aí nós vamos começar agora dar seguimento às aulas da revista. E então nós vamos dar seguimento com a aula 7. Então, pegue sua revista, abra na aula 7, e o texto base da aula 7 encontra-se em 2 Samuel, capítulo 7. Então, vamos todos ler esse texto juntos, com bastante atenção, em 2 Samuel, capítulo 7. E diz assim o texto: a aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo, em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel. Falei: acaso alguma palavra em qualquer das tuas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais casa de cedro? Agora, pois, dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da minha malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como antes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso para todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe porei por pai, e ele será por filho. Se vier transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras e conforme toda a visão. Assim falou Natã a Davi. Quando nós olhamos para esse texto, nós conhecemos e sabemos que havia um desejo no coração de Davi. Como o tema da nossa própria aula diz, seus planos brilhantes e o melhor de Deus. Esse é o tema da aula.
Então, o nosso amor a Deus é expresso em nosso desejo de servi-lo e fazer algo por sua obra, como nós falamos, né? Normalmente nossos projetos são cheios de devoção, de boa vontade, mas eles acabam por vezes podendo nos desviar da compreensão do que é de fato o reino de Deus, né? É o Senhor e não nós quem realiza e é responsável pelo avanço do reino e pela eficácia de suas obras, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Está lá em Filipenses 2,13. Então nós temos que saber que todas as coisas que são feitas, elas são feitas de acordo à vontade de Deus, não segundo a nossa vontade, e para honra e glória dele, por mais que nós achemos que somos nós que fazemos qualquer coisa. Então o primeiro ponto da nossa revista vai dizer assim, a proposta de Davi. E esse texto, se nós acompanharmos nosso texto base de 2 Samuel 7, ele vai pegar do versículo 1 ao versículo 4. Então, na passagem de 2 Samuel 7, vemos como Davi desfruta de momentos de paz, prosperidade e segurança. Toda Israel desfrutava da bondade de Deus. Então, era um momento excelente para Israel. Era um momento onde nós vemos paz dentro de Israel. Quando nós estudamos a história do povo, é comum nós vermos que eles vieram de cativeiro, guerra, conquistas, lutas, juízes, reis maus, né? Enfim, quanta coisa aconteceu. Mas necessariamente nesse momento é um momento bom, onde tudo parecia estar dando certo, estar caminhando de uma maneira boa, né? De fato, Davi, ele vivia como um rei, né? Desfrutando de uma casa luxuosa em Jerusalém, construída pelo rei Hirão. O rei Hirão era o rei de Tiro, e ele reinou entre o reinado de Davi e Salomão. E no caso, o rei de Tiro, ele tinha um bom relacionamento comercial com Israel. Então, quando nós lemos em Crônicas, em alguns textos, nós vamos ver que o rei Hirão, ele tinha um bom relacionamento com Israel, né? E ele que construiu a casa de Davi, e posteriormente ele com Salomão vão construir o templo. Então, continuando, Davi amava ao Senhor. Ele era grato por tudo quanto Deus havia realizado, e como forma de demonstrar essa gratidão e esse desejo em servir a Deus, ele expôs ao profeta Natã seu projeto de construir um templo em Jerusalém para abrigar a arca do Senhor, que ainda continuava em tendas. Então nós vemos que essa, em primeiro ponto, é a disposição de Davi. Acredito eu que ele se incomodava pelo fato de viver em uma casa tão bela, uma casa tão luxuosa, uma vida digna de um rei, enquanto a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus em Israel, estava abrigada numa tenda. Isso mexia muito com o coração de Davi. E quando nós vemos a história bíblica, nós acabamos olhando e vendo como o povo pensava diferente de Davi, né? Após o cativeiro, o povo estava preocupado em seu bem-estar. Então, quando nós olhamos para o cativeiro babilônico, que foi lá na frente, depois de Davi, quando o povo retorna do cativeiro babilônico, lá em Ageu, capítulo 1, versículo 4, eles tinham uma preocupação em restaurar as suas casas. Esse era um pensamento diferente ao pensamento do rei Davi. Por mais que os contextos e os períodos são bem diferentes, fica claro para nós que Israel não tinha a mesma visão que o rei Davi. E não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Normalmente a nossa preocupação está no quê? Primeiramente no nosso bem-estar, no bem-estar da nossa família, e aí depois nós acabamos indo para as coisas de Deus, né? Então o sentimento de Davi era algo legítimo, era algo verdadeiro, a ponto do profeta reconhecer e apoiar a sua decisão. Então Natã, ele endossa a ideia, o projeto de Davi. Nós vemos que quando Davi entrega ao profeta o seu desejo, o que ele gostaria de estar fazendo, Natã apoia. Nós vemos isso no versículo 3. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Isso é um endosso. Então isso provavelmente deve ter alegrado muito o coração de Davi naquele momento. E todo esse sentimento de gratidão que havia em Davi é algo que em primeiro momento é muito bonito,
é muito nobre, porém algo fundamental não foi levado em consideração. Qual é a vontade de Deus sobre tudo isso? Esse sentimento, por vezes, ele norteia o nosso coração. Às vezes nós estamos felizes, contentes, satisfeitos com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, mas nós não levamos em consideração qual é a vontade de Deus sobre isso. Buscar a orientação do Senhor é uma necessidade básica para aqueles que anseiam em cumprir a sua vontade. Então, todos nós que buscamos em cumprir a vontade do Senhor, primeiramente, temos que buscar no Senhor o direcionamento. Provérbios 3, versículo 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, tem que haver uma confiança primeiramente no Senhor. O nosso entendimento é falho, o entendimento do Senhor não é falho. A gente não pode deixar guiar-se pelo próprio coração, por isso que é algo perigoso. O nosso coração, ele é enganoso. Todos os nossos pensamentos do coração são pensamentos vãos. Isso não sei o que digo, é Jeremias que fala, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E Salmo 94:11 também vai dizer: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Então, por mais que em primeiro momento os planos de Davi, o endosso de Natã fosse algo que faria um projeto muito bonito, uma construção de um templo tão bonito quanto a própria casa do rei Davi, não foi levado em consideração quais seriam os pensamentos de Deus a respeito disso. Então isso é fundamental. O que Deus tem pensado a respeito dos nossos planos? Porque os meus pensamentos, diz o Salmo, Isaías, diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí é 55, versículo 8 e 9. A obra de Cristo nos resgatou para não andarmos mais como éramos. Nós temos que começar a caminhar com os pensamentos igual do Senhor. Não são só mais os nossos projetos, mas é aquilo tudo que Deus tem para as nossas vidas. Isso tem que ser o motivador das nossas vidas. O que o Senhor tem planejado para mim? Ou pensar diferente, o que o Senhor pensa dos meus planos? É engraçado como nós fazemos planos. É engraçado como todo mundo esse ano provavelmente chegou em janeiro, aquela primeira semana de janeiro, fez uma lista imensa das coisas que seriam feitas, do que seria mudado, como que você estaria no final do ano, e de repente uma quarentena quebra todos os nossos planos. Mas nós temos que estar confiantes e conscientes que é o Senhor que está cumprindo os planos dele, independente do nosso. Cabe a nós aceitá-los, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente. A obra de Cristo, ela faz isso nas nossas vidas. Ela faz com que nós deixemos de pensar como pensamos antes e passamos a pensar como Deus gostaria que fosse feita a vontade dele. Por isso é indispensável que busquemos compreender a vontade do Senhor. O texto de Efésios 4:17, ele vai dizer assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Temos que buscar entender e compreender a vontade do Senhor para com as nossas vidas. E Efésios 5:17 vai dizer: por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Não podemos ser insensatos, temos que entender a vontade de Deus para os nossos dias. Com isso, aprendemos que nosso desafio é entender que o reino de Deus não é dirigido por homens, mas por Deus. A exemplo do profeta Natã, um servo de Deus, que quando guiado por seu sentimento, respondeu aquilo que achou agradável aos seus olhos, mas quando direcionado por Deus, fez aquilo que o Senhor ordenou.
Todos nós buscamos uma liderança em que possamos confiar, e muitos desejam ser uma liderança onde as pessoas sigam sem questionar. Nós buscamos uma liderança em que possamos confiar, isso é um fato. Todos nós que entramos à porta de uma igreja, chegamos na igreja, procuramos pastores, presbíteros, uma liderança em que você pode confiar, onde você pode conversar, você pode crer que é uma liderança que é direcionada por Deus. E outros que lideram também gostariam de ter pessoas que não questionassem, pessoas que simplesmente escutassem e seguissem conforme a orientação, mas a gente sabe que não é assim. Nem todas as pessoas do mundo são aptas a direcionar, né? Nós vamos ver um pouquinho disso. Algumas até nem são mal intencionadas, mas o principal erro é esquecer que Deus que nos guia. Isso nós encontramos em Mateus 23, de 8 a 11. Diz assim: vós, porém, não sereis chamados de mestre, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Isso é Mateus 23 que fala. Mateus 23, versículo 8 a 11. Então não devemos nos guiar por mestres, pais ou guias, mas devemos procurar servos do Senhor, pois esses são habilitados a nos direcionar quanto à vontade de Deus. E isso é um ponto importante, porque às vezes nós acabamos enxergando no mundo líderes que pregam e opinam sobre as suas opiniões. É aquilo que ele acha, e nem sempre é a vontade de Deus. O que nossa aula, ela quer traçar, a linha que nós estamos traçando nessa aula, é nesse sentido, que nós possamos reconhecer também aqueles líderes que por vezes não são direcionados pelo Senhor, mas expressam somente as suas opiniões. No exemplo de Natã, quando nós vemos aqui, nós percebemos que Natã, por ser um líder, um profeta, uma autoridade naquele momento, ele endossa o desejo de Davi. Ele fala: faz segundo o desejo do teu coração. Mas na sequência, o Senhor entrega uma palavra ao profeta, onde tudo é dito ao contrário: não vai fazer. Não é o momento, vai ser feito sim, o templo, mas não pelas mãos de Davi. E como um bom líder que era Natã, ele vai até Davi e fala: olha, o Senhor entregou essa palavra. Então nós temos que estar atento a isso. Entendemos que não devemos nos guiar por maus mestres, isso é um fato, mas nós temos que procurar aquelas pessoas, aqueles líderes que demonstram temor a Deus. Então logo entendemos que o reino de Deus não é conduzido por boas obras, mas pelo plano e a vontade de Deus. Às vezes nós temos muitas pessoas que têm obras, têm demonstrado algumas coisas, mas não temem a Deus. E o temor a Deus é o que tem que nos direcionar. Não pode ser somente o reflexo das boas obras. Continuando. Quando olhamos para Davi e Natã, aprendemos que todas as ideias boas que nascem em nosso coração devem compactuar com a vontade de Deus. Existem bons sonhos, existem boas ideias, elas têm que compactuar com a vontade de Deus. Creio que naquele momento para Davi foi uma boa ideia. Vamos fazer um templo. O Senhor habita em tendas, nós habitamos em casas luxuosas, por isso nós vamos fazer um templo. Vai ser algo bom, vai ser algo que, olha, só falta o templo do Senhor que nós devemos construir, porque todo mundo já habita em uma condição boa, só o Senhor que não. O plano era bom, a ideia era boa, mas nós temos que entender a vontade de Deus por trás de tudo isso. Claro que devemos ter em mente que não ouvir a orientação e o conselho de pessoas que buscam Deus é um caminho mais fácil para ouvir o nosso coração. Quando você deixa de ouvir aquele irmão, ou aquele pastor, presbítero, aquele líder, que ele é um homem temente a Deus, uma pessoa que teme a Deus, e você se isola e fala: não quero mais a orientação dessas pessoas, você está muito mais aberto a dar voz ao seu coração. Só que nós vimos lá atrás, o que o coração é? Enganoso e desesperadamente corrupto.
Nós temos que dar ouvidos a uma boa liderança, a uma liderança sadia, a uma liderança temente a Deus. Isso é importante para as nossas vidas. Nós não devemos dar ouvidos às pessoas que não temem a Deus ou simplesmente expressam só as suas opiniões, que não são pautadas no Senhor. E nós não devemos dar ouvidos ao nosso coração. Por isso que é importante, quando nós estamos passando por dificuldades, problemas, se abrir com um irmão, aquele irmão que você conhece, que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que teme a Deus, um pastor. Os nossos pastores são homens tementes a Deus. É importante que você abra o seu coração. Não deixe se levar somente pela sua opinião, pelo seu coração, mas deixe que Deus guie a sua vida por meio desses homens que são usados por Ele. Nós temos que ter sempre isso em mente. Devemos acolher toda a instrução de homens tementes a Deus. Então, baseado nisso que nós falamos, o texto de 1 Tessalonicenses 2,13 vai dizer assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim em verdade. Em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então nós vemos que a instrução de homens de Deus, segundo a palavra de Deus nas nossas vidas, é uma bênção e algo a ser louvável. Então nós temos que caminhar segundo a vontade de Deus e segundo a instrução de homens que são direcionados por Deus para as nossas vidas. Então nós vamos caminhar agora para a parte 2 da nossa aula, o plano de Deus. E aí no nosso texto base nós vamos ver do versículo 5 ao versículo 17. Então, o plano de Deus. A disposição do rei e do profeta não eram suficientes para a construção do templo. Os planos de Deus seguem segundo a sua vontade, independente de nós. Por isso, vamos ver alguns pontos importantes. Você vai ver aí o ponto A na sua revista. Deus quer nossa obediência. Isso vai do versículo 6 a 8. Deus nunca solicitou a construção do templo. Vemos como Deus passou a Moisés todas as instruções de como deveria ser feita a arca, a tenda, os sacrifícios e todos os elementos para adoração. Se nós olharmos a história de Moisés, quando Moisés recebe toda a orientação de Deus acerca do que deveria ser feito, Deus nunca pediu para Moisés: construa um templo para mim. Nunca houve essa necessidade. Ele fez daquela forma, um templo itinerante, né? Uma tenda, digamos assim. Essa era a vontade de Deus. Séculos depois de Moisés, Deus não solicitou nada diferente. Por que Davi poderia achar que estava fazendo algo bom, modificando o que Deus havia estabelecido em sua palavra? O que será que tinha no coração de Davi em relação a tudo isso, para que ele achasse que estava fazendo algo bom? Não teve alteração na lei. De Moisés a Davi, em nenhum momento o Senhor se manifestou e falou: faça um templo para mim. Ele simplesmente pediu que fosse feito o que foi feito na época de Moisés. E passado muitos séculos não houve alteração disso. A exemplo dessa situação, vamos dar um exemplo. Saul, quando teve a ideia de manter algumas riquezas dos amalequitas e oferecê-las como sacrifício, uma vez que Deus ordenou claramente para destruir totalmente aquela nação. Então, quando nós vemos lá em 1 Samuel 15, nós vemos a história de Saul, quando ele entra e Deus fala que se desagradou dos amalequitas e manda Saul destruir tudo. Ele falou: não vai sobrar nada. Saul, por sua vez, teve uma ideia. Ele falou: não, disso dos amalequitas, vamos pegar o que é bom e vamos oferecer ao Senhor como um sacrifício, né? Uma forma de gratidão por tudo quanto ele tem feito. E o Senhor o repreende, porque não era para ser feito aquilo. A ordem do Senhor era o quê? Vai e acaba com tudo, limpa tudo aquilo e não faz mais nada. Só isso que eu quero. Mas Saul, por sua vez, ele entendeu que deveria fazer alguma coisa a mais.
e foi repreendido por isso. Então nós começamos a entender o que? Não tem como nós querermos melhorar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é perfeita. Não tem como nós melhorarmos aquilo que Deus nos ordena fazer. A exemplo de Saul, nós vimos isso, né? Por maior que fossem as intenções de melhoria, uma vez que vai contra a vontade de Deus, é desobediência. Deus quer que seu povo obedeça a sua palavra revelada. Então, quando nós temos a palavra de Deus, que nos revela toda a vontade de Deus para nós, e nós queremos ir além da sua palavra, será que é algo que está nos planos de Deus? Como que nós vamos além daquilo do que nós fomos mandados? Por exemplo, se o teu chefe ele fala assim para você, pega alguma coisa aqui, leva numa outra cidade. Aí você vai, leva isso numa outra cidade e traz alguma coisa que não deveria trazer, pensando que está fazendo bem. São exemplos mínimos, mas que devem ser colocados em pauta. Nós devemos pensar quanto a isso. O que nós podemos melhorar nas coisas de Deus? As coisas de Deus são perfeitas, não tem nada que nós possamos melhorar. Tudo está na sua palavra revelada. Por isso nós vamos para o ponto B do ponto 2, a parte B. Nada que façamos para Deus pode ser comparado ao que Ele fez por nós. Isso vai do versículo 8 do nosso texto base ao versículo 11. Então, além da gratidão, podemos ver na proposta de Davi um sentimento de retribuição a Deus ou até mesmo de compensação. No caso, naquele momento nós podemos imaginar a mente de Davi. Deus me deu tanta coisa, Deus fez tanta coisa comigo que eu vou contribuir de volta com aquilo que Deus fez para mim. Provavelmente Davi teria o seguinte pensamento: já que Deus me deu uma casa, eu vou dar uma casa para Ele. De repente poderia ser isso que permeava o coração de Davi naquele momento. Mas a resposta de Deus ela veio imediatamente após. Quando nós vemos lá em 2 Samuel 7, versículo 8 e 9, o texto diz o seguinte, está dentro do nosso texto base que nós já lemos: agora pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo para onde quer que andares, eliminei os teus inimigos diante de ti, e te fiz grande o teu nome, para como só os grandes têm na terra. Todo esse texto, parafraseando, podemos dizer que Deus está se dizendo a seguinte frase: eu tirei você do pasto, onde nem seu pai se importava com a sua presença. Te tornei um soldado vitorioso, protegi das perseguições e dos inimigos. Coloquei como rei sobre Israel. Por meio de você completei minha promessa de dar a terra de Canaã. E ainda não terminei e darei muitas outras vitórias. Estabelecerei o seu trono para sempre. Diante de tudo isso, o que é um palácio de cedro? É como se Deus estivesse falando: fiz tantas coisas por você, Davi. Um palácio de cedro, um templo, não é nada perto daquilo que eu fiz para você. Não tente me compensar pelas bênçãos que eu dei para você. É muito pequeno, não compara o que eu fiz e o que eu tenho feito e o que farei. Davi não tinha consciência ainda do que seria feito da família dele, da geração de Davi até a vinda de Cristo. Davi talvez não tinha noção do que estava por trás de tudo isso. Por isso, quando nós entregamos nossas ofertas, nossos trabalhos e ministérios, devemos reconhecer que isso é nada diante de Deus, da mesma maneira que Davi aprendeu. Davi, no auge do seu reinado, no auge da glória do seu poder, ele entendeu que ele não era nada perto daquilo que Deus é. Em 1 Crônicas 29:14 ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Jesus condena aqueles que se gloriam em achar que podem fazer alguma coisa. Está em Lucas 18, versículo 9 a 14. E chegando na parte C, Deus realiza a sua obra no seu tempo, do seu modo e para a sua glória. Vai pegar do versículo 12 ao versículo 15. A proposta de Davi não era ruim ou maligna. Não era uma proposta ruim, era uma proposta boa.
Deus aprovou a construção do templo, mas Davi não seria o responsável. Aquele templo não deveria ser visto como um presente de Davi para Deus, mas como um presente de Deus para o seu povo. E aí existe uma diferença fundamental. Jesus ensina que as boas obras devem glorificar a Deus. Deus demonstra sua graça e amor por Davi por meio da sua descendência, Salomão, que construiu o templo, não sendo mais um presente de Davi para Deus, mas um presente de Deus para o povo. E isso tinha que ficar importante, isso tinha que ser notório. Não poderia ser uma glória a Davi, mas Deus toda a glória. Deus estava dando um templo para o povo, não era o povo que estava dando um templo para Deus, porque ali o povo ia se sentir em paz, ali o povo ia adorar, ia poder fazer as suas ofertas, mas era um presente de Deus para o povo. E no ponto D, agora já caminhando no segundo, do item 2 da revista, no ponto D, nós vemos que o plano de Deus é bem maior do que podemos imaginar. O que mais impressiona no texto não é a circunstância que envolve a construção do templo, mas o que o templo anunciava. O templo trazia a ideia de reino eterno. É a primeira vez na Bíblia quando nós vemos a passagem que vai trazer uma ideia de reino eterno. Foi a primeira vez que Deus mencionou o reino eterno. O texto vai além de que quem construía, mas a questão é: da descendência de Davi viria o Rei dos Reis, que governará por toda a eternidade sobre todas as nações. O templo que seria construído ia muito mais além do que pedras e madeira, mas sim pedras vivas, como diz 1 Pedro 2,5, fazendo todos os homens e mulheres templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, 16 e 17. O templo que seria erguido ia muito mais além do que um templo de pedra, do que um templo físico. O Senhor estava falando: eu vou construir um templo, mas é um templo espiritual. É um templo que todo homem e toda mulher poderá ter habitação. Quando Davi ouviu a mensagem de Deus por meio do profeta, jamais poderia imaginar a grandeza do plano de Deus. E aí vem a questão: será que estamos prontos para abrir mão dos nossos melhores projetos e sonhos quando nos conscientizamos de que Deus está realizando algo que sequer podemos imaginar? Será que nesse momento, onde Deus tem feito tantas maravilhas, tantas obras, onde nós estamos vivendo uma quarentena, será que nós estamos dispostos a abrir mão de algum sonho, algum plano, para a honra e glória do nome dEle? Cabe a nós essa reflexão. Percebemos que toda a palavra revelada serve para nos auxiliar, para nos deixar atentos e desejosos a sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, como parte do templo que somos, o templo de Deus, o templo que estaria por vir, nós temos que estar ansiosos de ser dirigidos pelo Espírito Santo. E aí nós temos o terceiro ponto da nossa revista, louvor de Davi, que é do versículo 18 ao versículo 29. Certamente o que fez de Davi o grande rei de Israel não foram as vitórias e conquistas. Tudo isso foi resultado da bênção de Deus. Não foi o fato de Davi ter conquistado, ter sido um rei diferente, o maior rei conhecido de Israel, o maior rei que a história de Israel revela para nós. Não é isso que fez ele um grande rei. Foram as bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida de Davi que fez ele um grande rei. A grandeza está em obedecer a Deus com sinceridade de coração, acatar a vontade de Deus ao invés de rebelar-se ou ressentir-se de tudo, ressentir-se acima de tudo, e acima de tudo louvar a Deus. Então a grandeza está na obediência. Quando nós obedecemos a Deus e não nos rebelamos contra a sua vontade e percebemos qual é a vontade de Deus, a grande expectativa nossa é louvar ao Senhor e agradecer pela sua vontade sobre nossas vidas. Davi reconheceu que Deus fez muito mais o que ele podia imaginar e que faria ainda mais no futuro. No decorrer, Davi vai reconhecendo que tudo que o Senhor Deus fez naquele momento era grande e que muitas outras coisas maiores estariam por vir no futuro.
e jamais poderemos retribuir o que Deus fez e que continua fazendo por nossas vidas. Além disso, Davi aprendeu que deveria receber a instrução do Senhor e que toda a grandeza está na manifestação da glória de Deus, no engrandecimento do seu nome. A única grandeza que cabe a nós é saber que pertencemos a Deus, o Deus de amor, de graça e de misericórdia. É a única grandeza que cabe a nós, é saber que pertencemos a este Deus. No mais, nós não conseguimos fazer nada que se compare, que chegue próximo ao que é a grandeza de Deus. Por fim, depois de ouvir a palavra de Deus, tudo que Davi desejava era que o Senhor confirmasse e realizasse suas palavras e suas promessas. Era o que Davi desejava. E isso redundaria na glória de Deus, no louvor ao seu nome e na bênção ao seu povo, lá no versículo 25 a 29. Isso era o que Davi tinha em mente, isso que ele tinha no seu coração. Ouvir a palavra de Deus, esperar que o Senhor confirmasse e realizasse suas promessas, e que houvesse, na disposição do coração de todos, o louvor e a glória do seu nome e a bênção sobre o povo. Então nós conseguimos passar por todos os pontos da nossa revista. Agora, como é de costume, nós vamos ver a conclusão e a aplicação que a revista tem para nós, e o que nós vamos levar para as nossas casas, né? Então, qual é a conclusão dessa aula que nós temos hoje? Nenhum projeto que possamos apresentar pode ser melhor do que o plano de Deus para nós. Não existe projeto algum que a gente faça, que a gente planeje, que a gente sonhe, que seja melhor do que o plano de Deus para as nossas vidas. Davi, com a autoridade de um rei ungido e abençoado por Deus, com o coração cheio de gratidão por tudo que Deus fizera, apresentou uma bela proposta, mas precisou aprender que ouvir e crer na palavra e nas promessas de Deus é melhor do que tudo o que podemos imaginar. Então, o rei Davi, um rei, autoridade, ele teve que entender que os planos de Deus são melhores do que qualquer coisa que nós possamos ter, qualquer plano que nós tenhamos em nossos corações. Que a atenção, aí nós temos a nossa aplicação, que a atenção você dá aos mandamentos, desafios, promessas do Senhor em sua palavra. Que atenção nós estamos dando em relação às promessas do Senhor, a todos os mandamentos que Ele colocou para nós? São eles que você busca diariamente na sua vida, nas nossas vidas? Será que são os planos do Senhor que nós temos buscado, ou os nossos planos? Ao final do seu dia, o que fica mais evidente? Será que quando nós estamos acabando o nosso dia, estamos chegando em casa, nós fazemos uma reflexão do nosso dia, o que tem ficado mais evidente? Os meus planos ou os planos do Senhor? O que você fez para Deus, ou o que Deus fez para você, ou por meio de você? Então tem essa questão aqui: o que você fez para Deus, ou o que Deus fez para você, ou por meio de você? São as perguntas que terminam a nossa aula de hoje. Que durante a semana nós possamos refletir nessa aula, possamos reler a nossa aula, possamos pegar todos os versículos, porque é uma aula rica em versículos bíblicos, possamos analisar todos com calma e sair com essa mentalidade de que é Deus que faz tudo em nossas vidas para a honra e glória do coração dele, e que a nossa disposição como cristãos é sonhar os sonhos de Deus, viver os planos de Deus para a nossa vida, independente daquilo que nós achamos ou pensamos, mas que nós possamos caminhar segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que nós possamos juntos, se Deus permitir, em breve, poder ter nossas aulas pessoalmente, fisicamente, com todos os irmãos aqui, participando e comentando e agregando mais as nossas aulas, como é de costume. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Tem misericórdia, Pai, das nossas famílias, cuida de cada um, preserva do mal.
Tem misericórdia, Senhor, daqueles que trabalham nos hospitais, ó Pai, que têm se dedicado com grande esforço, ó Deus, ao combate dessa pandemia, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos entender o Teu propósito em relação a tudo isso, que nós possamos viver, ó Pai, a Tua vontade acima de tudo e nos alegrar, ó Pai. Cuida de nós, cuida da liderança da igreja que tem se empenhado, ó Deus, e está trabalhando arduamente para que a sua palavra, para que os estudos, os devocionais, os cultos cheguem até a casa dos irmãos e que nós possamos valorizar tudo isso, pois sabemos que é para a honra e glória do Teu nome. Cuida de nós e nos abençoa, é o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, até o próximo vídeo.